Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Temos hoje um texto moderno e equilibrado. Sexta-feira, 6 de dezembro de 2024. E vamos ao destaque do dia: livre comércio. Após 25 anos, Mercosul e União Europeia fecham acordo para uma das maiores parcerias comerciais do mundo. Mercado de 700 milhões de pessoas será impactado nos dois continentes. O presidente Lula destaca que acordo foi concluído após negociações que garantiram equilíbrio e vantagens para os países sul-americanos. Temos hoje um texto moderno e equilibrado que reconhece as credenciais ambientais do Mercosul e reforça nosso compromisso com os Acordos de Paris. E você vai ouvir também: combate ao câncer de mama. Novo protocolo para tratamento no SUS vai permitir acesso mais igualitário a medicamentos e especialistas. Iniciativa do Ministério da Saúde vai garantir mais assistência, eficiência e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E ainda, Plano Nacional de Cuidados. Vamos saber mais sobre as ações do governo para valorizar o trabalho dos cuidadores e garantir assistência para todas as pessoas que precisam. Nossa conversa será com Laís Abramo, secretária nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov da sua TV aberta. Após 25 anos, Mercosul e União Europeia concluíram as negociações para um acordo entre os blocos. O anúncio foi feito durante a cúpula dos chefes de Estado do Mercosul no Uruguai. O objetivo é reduzir ou zerar as tarifas de importação e exportação entre os dois blocos, além de aprofundar a integração em outros temas como sustentabilidade e normas sanitárias. Mas para começar a valer, o acordo ainda precisa passar por aprovação interna dos países membros. Uma reunião do Mercosul que vai ficar marcada na história. As negociações para o acordo com a União Europeia demoraram 25 anos até chegarem em um consenso. E com isso, depois que for assinado, o acordo vai criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Os dois blocos reúnem mais de 700 milhões de pessoas e economias que, somadas, alcançam aproximadamente 22 trilhões de dólares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que o acordo vai além das trocas comerciais. Foi preciso incorporar ao acordo tema de relevância para o Mercosul. Conseguimos preservar nossos interesses em compras governamentais. Alongamos o calendário de abertura do nosso mercado automotivo, resguardando a capacidade de fomento do setor industrial. Estamos assegurando novos mercados para as nossas exportações e fortalecendo os fluxos de investimento. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assegurou que os dois blocos econômicos estão comprometidos com desenvolvimento sustentável. No Brasil, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que é o maior acordo entre blocos de todo o mundo e que contou com o apoio dos setores da indústria, agricultura e serviços. É um acordo, eu diria, histórico e estratégico, que abre muitas oportunidades para entendimento recíproco e um ganho recíproco, impactando e ajudando o PIB, ajudando a derrubar a inflação, ajudando a aumentar emprego, abrir novos mercados, vamos impulsionar as pequenas empresas também. As negociações do acordo Mercosul-União Europeia foram retomadas em 2023 sob a coordenação brasileira. Os termos finais incluem compromissos para ampliar o comércio entre os blocos, incentivar investimentos e promover políticas sustentáveis. E também traz medidas para proteger mercados locais, como a agricultura familiar, por exemplo, e ampliar a integração de cadeias produtivas. Além disso, por iniciativa do Brasil, o acordo traz vários pontos que garantem transparência e inclusão, com entidades da sociedade civil, sindicatos e organizações não governamentais, ajudando a monitorar os impactos e ações entre os blocos. De Montevidéu, no Uruguai, Graciele Bittencourt.
E agora a gente vai detalhar um pouco mais sobre esse acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Daqui de Brasília, a editora Graziela Mendonça apurou com fontes do governo e especialistas os detalhes e impactos dele para a nossa realidade. Nós conversamos com ela agora há pouco. Acompanhe. Boa noite, Graziela. Explica pra gente quais as vantagens desse acordo para o Brasil. Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Com os novos mecanismos de cooperação política e econômica, a expectativa é o fortalecimento da integração comercial, ou seja, das trocas comerciais entre os países dos dois blocos. Hoje, a União Europeia é o segundo principal parceiro do Brasil, com trocas que chegam a 92 bilhões de dólares no ano passado. A maior parte do que o Brasil vende para a Europa são commodities, como petróleo e soja. Mas com o acordo, a ideia é diversificar essa pauta. A parceria vai eliminar as tarifas de acesso aos mercados europeus para 97% dos bens industriais e para 77% dos bens agrícolas do Mercosul em 10 anos. Segundo um mapeamento da Apex, Agência Brasileira de Exportações, de imediato o Brasil poderá aproveitar mais de 1.800 oportunidades de vendas para a Europa. Produtos como café, milho, suco de laranja, mel, aviões, calçados, móveis, entre outros. A Apex Brasil estima um impacto de mais de 7 bilhões de dólares em exportações do Brasil para o bloco no curto prazo. O acordo deve incentivar ainda a modernização do parque industrial brasileiro, com a integração às cadeias produtivas da União Europeia. O presidente da Apex, Jorge Viana, comentou as expectativas para o futuro com esse acordo. É um acordo que forma o mais importante bloco econômico do mundo. Estou falando de mais de 700 milhões de pessoas. No mundo que vive em conflitos, com os desafios de crise climática, de insegurança alimentar, esse acordo é fundamental. Nós vamos ter as possibilidades de construir um ambiente de negócio nesse mundo que precisa se descarbonizar e fazer a transição energética, fundamental, por conta do padrão de consumo da Europa, por conta do nosso potencial de produção. Os desafios que estão postos agora vão ajudar muito a gente a viver uma fase de prosperidade com a efetivação desse acordo. E conversamos também com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart. Ele destacou que o acordo fará o Brasil estreitar as relações e receber mais investimentos. O importante do acordo é demonstrar que o Brasil busca alternativas para o seu comércio, né? Não se fechar apenas em 1, 2, 3 mercados, né? O Brasil sabe que tem uma dependência estrutural hoje, em grande parte, do mercado chinês e que isso preocupa as autoridades brasileiras, claro. Então, o Brasil, com esse acordo com a União Europeia, o Brasil reforça, por exemplo, os vínculos de investimentos da Espanha, investimentos da Alemanha, investimentos holandeses. Então, o acordo mostra o compromisso do Brasil e Mercosul como um todo com a União Europeia de estreitar as relações. E qual a importância desse acordo dentro desse contexto mundial em que passamos por guerras? Olha, Luciano, para além das trocas comerciais, o acordo traz mecanismos de cooperação política entre os dois blocos. Cria espaços de diálogo que devem reforçar a colaboração em temas como a democracia, direitos humanos, defesa da paz e compromisso com a sustentabilidade. A ideia é que o acordo aprofunde, então, a integração regional entre os blocos. Lembrando que também está prevista a harmonização de normas sanitárias entre os blocos, além da abertura para compras governamentais. Agora, Graziela, o acordo foi fechado hoje, mas ele ainda vai ser assinado de fato, né? Quando é que isso vai acontecer? Isso, Mariana. O processo de assinatura do acordo ainda vai depender de algumas etapas. Os textos negociados ainda vão passar por uma revisão jurídica, que já está em fase avançada, e depois vão ser traduzidos para os idiomas oficiais dos países. E aí, então, pode ser oficialmente assinado, mas não tem um prazo definido para que isso aconteça. Depois da assinatura entre os países, o acordo vai passar pelos procedimentos de aprovação
aprovação interna em cada nação. Aqui no caso do Brasil, por exemplo, será submetido ao Congresso Nacional. E assim que passar essa etapa de validação interna, o acordo pode então ser ratificado e entrar em vigor. Vale lembrar que, em 2019, as partes já tinham anunciado um acordo político sobre os principais temas da negociação, mas ainda restavam alguns pontos e cláusulas a serem acordados. Então, o anúncio de hoje marca a efetiva conclusão das negociações. Mariana, Luciano. Obrigado, Graziela Mendonça, pelas informações aqui na Voz do Brasil. O Plano Nacional de Cuidados está em processo de finalização para dar amparo às pessoas que necessitam de atenção e também para os cuidadores, profissionais ou familiares. Ele faz parte das exigências previstas na Política Nacional de Cuidados, proposta pelo governo federal e aprovada pelo Congresso, que agora será sancionada pelo presidente Lula. O plano deverá trazer ações, públicos prioritários e estratégias para a ampliação do direito ao cuidado. E sobre toda essa proposta, a gente conversa hoje com Laís Abramos, secretária nacional de Cuidados e Família. Boa noite, secretária, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite para estar aqui nesse momento. Secretária, vamos começar explicando a Política Nacional de Cuidados, que é uma proposta do governo federal. Quais são os princípios dessa iniciativa? Então, a ideia básica dessa política, e isso que foi aprovado ontem no Congresso Nacional, é incluir o direito ao cuidado como parte do marco normativo no Brasil, né? E quando a gente fala do direito ao cuidado, é aquele cuidado necessário para as atividades da vida cotidiana, né? É um cuidado que exige um número muito grande de horas para que ele seja realizado e que ele esteve durante muito tempo muito invisibilizado, exercido principalmente pelas mulheres. E mais ainda pelas mulheres mais pobres, pelas mulheres negras, nas que vivem nas periferias, que têm menos acesso aos serviços de cuidado. Então, a ideia é isso, é falar que o cuidado é um trabalho, uma necessidade, um direito de todas as pessoas. E que esse trabalho de cuidados ele tem que ser compartilhado entre homens e mulheres dentro das famílias e entre as famílias, as comunidades, o Estado e o setor privado, né? Esse princípio da corresponsabilização é um princípio muito importante da política, né? E também a ideia de garantir esse cuidado com qualidade para todas as pessoas que precisam desse cuidado. E aí entra a definição dos públicos prioritários, que são principalmente crianças e adolescentes, com ênfase na primeira infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência que precisam desses apoios para a realização das atividades da vida diária e também todas as trabalhadoras e trabalhadores remunerados e não remunerados do cuidado. A senhora mencionou a questão das mulheres, que são a maior parte, né, dos cuidadores, das cuidadoras, e muitas vezes o que a gente vê é que elas acabam abrindo mão, inclusive de trabalhar ou trabalhando em situações com uma remuneração menor, justamente porque elas têm esse segundo trabalho, né? Tem o plano que está sendo montado, ele tem um olhar voltado para isso. Sim, esse é um tema fundamental, é reconhecer e valorizar o trabalho dessas cuidadoras familiares não remuneradas, né? E tentar oferecer uma série de serviços para essas pessoas e também promover a garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários para as trabalhadoras remuneradas do cuidado, que são as trabalhadoras domésticas, que é a maior parte da força de trabalho de cuidados hoje no Brasil, historicamente sempre foram, e também outras profissões que estão nesse âmbito aí do trabalho remunerado de cuidados. Bom, o próximo passo será, então, criar o plano, né, para colocar essas diretrizes em andamento, e isso depende de orçamento, metas. Existe previsão para que isso aconteça no próximo ano, por exemplo? Sim, existe. Nós estamos trabalhando intensamente no plano do governo federal. Toda a proposta da política do plano foi construída num grupo de trabalho interministerial com a participação de 20 ministérios. Estamos num estágio já bastante avançado de definição das propostas concretas que vão entrar no plano. A gente espera que no começo do ano que vem esse plano seja lançado. E aí ele deve ser, a partir do momento que ele for lançado, ele deve
prevê um trabalho conjunto com os estados, com os municípios. Como é que vai funcionar essa parceria? Sim, exatamente, porque a maior parte das políticas públicas hoje no Brasil, ou dos sistemas, como o Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, a Rede de Educação Pública, precisam desse pacto federativo, né? O presidente Lula sempre fala, temos que respeitar o pacto federativo, que é justamente o trabalho conjunto entre governo federal, estados e municípios. E no caso da política de cuidado e das ações do plano, diversas ações que estão previstas estão no âmbito desses sistemas e, portanto, a participação dos estados e municípios vai ser fundamental para que essa política, esse plano, se transforme em realidade concreta. E os serviços de saúde e assistência social do governo federal serão usados para atender esses pacientes em casa? Com certeza, né? Eu não diria, porque pacientes dão uma ideia de pessoas doentes, não são isso. As pessoas que precisam de cuidados, elas podem estar em bom estado de saúde, mas elas têm algumas... não tem capacidade para exercer, tem a ver com envelhecimento, tem a ver com a perda de funcionalidade, né? Então, a atuação conjunta SUS e SUAS é um tema central da política. Então, a senhora, é importante, eu acho, esse ponto, né, para a gente deixar mais claro do que a gente está falando quando a gente está falando de cuidados, né? Tanto pode ser uma situação de uma pessoa acamada, sim, doente, como pode ser uma pessoa, como a senhora falou, com boa condição de saúde, mas que possua uma deficiência, por exemplo, exatamente, ou que seja um idoso que já precisa de atenção integral, uma criança muito pequena. Exatamente, pode ser uma criança perfeitamente saudável, mas que ela precisa de cuidados para, se a gente pensa num bebê, para tudo, para ser alimentado, para ser vestido, para ser abrigado, né? Tudo isso é o cuidado da vida cotidiana. Então, é de tudo isso que a gente está falando, né? E que é um trabalho, né? Que é um trabalho. Esse é um tema-chave, né? A gente lembra aqui do tema da redação do Enem do ano passado, que falava do trabalho invisível exercido pelas mulheres dentro das casas e que até hoje, muitas vezes não é considerado um trabalho, é considerado uma coisa que é natural das mulheres e só das mulheres, não dos homens. Então é tudo isso que a gente pretende transformar. Essa política tem um papel importante de transformação cultural também, né? Para entender que a sociedade não funciona sem esse trabalho. Né? E se for remunerado dentro das famílias, imagine, né? Quanto custaria isso? Exatamente, quanto custaria. Todo mundo que já precisou contratar um cuidador profissional sabe que é um trabalho, inclusive disso. Um trabalho... Talvez a remuneração seja justa, mas é alta, né? Normalmente é quase inviável para famílias mais pobres. Exato, por isso que é necessário políticas públicas para que o acesso a esse cuidado não seja estratificado. Apenas as pessoas com recursos financeiros possam aceder. Você tem que ter políticas públicas para que realmente todas as pessoas possam ter acesso a esse direito ao cuidado. Muito bem, nós conversamos com a secretária nacional de Cuidados e Família, Laís Abramo. Obrigado, secretária, pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum em mulheres no Brasil, depois do câncer de pele. E também a principal causa de morte entre mulheres em função da doença. Para melhorar a assistência a essas pacientes, o Ministério da Saúde anunciou um protocolo com a incorporação de novos medicamentos e tratamentos. É o primeiro protocolo para um tipo de câncer no Brasil. Maria Vânia do Nascimento Ramos, de Brasília, descobriu no ano passado um câncer de mama e logo começou o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Eu tive que fazer os procedimentos, tipo os exames, para saber como é que está a situação da pessoa, né? Se vai ter câncer em outra parte do corpo, exames de sangue, enfim. Aí eu fiz todo esse procedimento com quimioterapia, tudo, rádio, e faço hoje fisioterapia também. E depois a cirurgia. Fiz os vazamentos das axilas, né? E tirei toda a mama, a direita. As pacientes que lutam contra o câncer de mama na rede pública agora vão contar com novos aliados. Um protocolo lançado esta sexta-feira pelo Ministério da Saúde incorpora novos procedimentos para o tratamento da doença, como medicamentos para impedir a multiplicação de células cancerígenas. Também passa a incluir no rol do SUS para oncologia a videolaparoscopia, uma técnica cirúrgica menos invasiva e com menor tempo de recuperação. Serão investidos quase R$ 700 milhões por ano
para fortalecer a assistência a pacientes com câncer. O investimento previsto para a implementação desse protocolo clínico com esses procedimentos é na faixa de 693 milhões de reais anuais, para que nós fortalecemos uma política nacional, uma rede de prevenção e controle do câncer. As escolhas foram baseadas em evidências científicas e levam em conta critérios de eficácia e segurança. O objetivo é usar a tecnologia a serviço das pessoas que precisam, de acordo com o secretário Carlos Gadelha, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, do Ministério da Saúde. Entre 2023 e 2024, incorporamos 67 tecnologias no Sistema Único de Saúde. 48% do que incorporamos foi para oncologia e foi para doenças raras. Então, a gente está numa política muito ativa de transformar o conhecimento e a tecnologia para cuidar das pessoas, né? O novo protocolo também vai garantir que o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com câncer de mama passem a ser padronizados nos centros especializados em oncologia de todo o país. As novas normas estarão em pleno vigor a partir de fevereiro do ano que vem. A estimativa do INCA, Instituto Nacional de Câncer, é que entre 2023 a 2025 sejam diagnosticados quase 74 mil novos casos de câncer de mama no país. Reportagem Natália Kozlik. Troca de acusações, discriminação, racismo são alguns dos problemas identificados na relação entre entregadores, clientes e empresas. Para evitar essas situações, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com outros setores, lançou uma cartilha de boas práticas e informações sobre denúncias e apoio judiciário. Entregador há 2 anos em Brasília, Lucas Guimarães já ouviu muitas histórias de conflitos entre motoboys e clientes. Já teve briga, já teve discussão, já teve até processo com cliente. Flávio Herculano percorre ruas e avenidas para entregar pedidos de um restaurante e diz que já enfrentou problemas na hora da entrega. Eu recebi tratamento assim que foi péssimo, velho. Trabalha debaixo de sol quente todo dia, vai lá te avalia mal, aí você acaba se prejudicando. Para evitar situações assim que se repetem todos os dias, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma cartilha em parceria com uma empresa de entregas por aplicativo e a Organização Global de Advogadas Negras Black Sisters in Law. O material traz informações sobre direitos e estimula boas práticas e cordialidade nas relações entre trabalhadores, clientes e empresas. A cartilha mostra ainda como os entregadores podem identificar e denunciar situações de preconceito. A secretária nacional de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho, disse que o objetivo é levar informações para uma relação segura no segmento de entregas. A gente precisa dar luz a isso para, como a Johnny disse, a gente consiga reivindicar esses direitos. Políticas de justiça que vão ser desenvolvidas para que a gente consiga superar esse desafio. A cartilha será distribuída em versões impressa e digital e estará disponível em sites institucionais. Também vão receber o material 360 mil entregadores, 380 mil estabelecimentos e 55 milhões de clientes que são cadastrados no aplicativo de entregas. Reportagem Nazi Brum. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinou hoje a primeira concessão de canal de acesso de porto público no Brasil, em Paranaguá, no Paraná. E a expectativa é que mais de R$1 bilhão sejam investidos em melhorias. O porto de Paranaguá é o segundo maior do Brasil em tamanho e movimentação total de cargas, ficando atrás apenas do de Santos. Segundo o ministro, com a concessão do canal e novas obras, a capacidade do porto de Paranaguá vai aumentar e trazer mais competitividade. Será muito importante aumentar o calado, saindo de 11, 11,5 para quase 14, 15 metros, independente do governador, independente do presidente. O setor produtivo aqui do Porto terá previsibilidade para os próximos 20 anos. Porque o que é que o setor produtivo quer? O setor produtivo quer previsibilidade, quer bons projetos, quer crédito para poder fazer investimentos. E esse canal de acesso pronto será muito importante para a gente poder cada vez mais sair na frente com novos navios grandes que hoje estão sendo fabricados no mundo, ampliando a nossa competitividade.
Pequenos negócios têm até 31 de dezembro para renegociar dívidas bancárias com descontos que podem chegar a 95%. O Desenrola Pequenos Negócios já renegociou aproximadamente 6 bilhões de reais e atendeu cerca de 95 mil microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Nesse caso, o programa corre diretamente pelo sistema financeiro, com incentivos tributários do governo para incentivar os bancos a renegociarem dívidas com empresas inadimplentes. Mais informações em gov.br/fazenda. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF encaminha à PGR e ao Ministério da Saúde representação sobre repasse de emendas PIX. Presidente do TSE grava mensagem para os candidatos do concurso unificado da Justiça Eleitoral. União, Estado de Rondônia e Prefeitura de Porto Velho terão que fornecer mantimentos às comunidades do Baixo Madeira. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal encaminha à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério da Saúde representação sobre repasse de emendas PIX. Em despacho, o ministro Flávio Dino, relator de processos sobre o tema no STF, explicou que cabe ao Ministério Público a avaliação e as providências a serem adotadas. Fernanda Porto. Segundo o ofício protocolado, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal solicitou ao governo do DF informações da aplicação da emenda parlamentar no valor de 10 milhões de reais. E a resposta, por meio da Secretaria de Saúde do DF, foi que se trata de financiamento de um projeto junto ao Hospital São Mateus. Para o Ministério Público de Contas do DF, há evidentes indícios de que não foram cumpridos os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e legitimidade. Condutas proibidas pela Lei das Eleições continuam sendo definidas como atos de improbidade administrativa. Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa. Um vereador foi acusado de cometer ato ímprobo por usar celular institucional com fins particulares, especialmente em campanha eleitoral. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a conduta dolosa causou lesão aos cofres públicos e violou princípios administrativos. Assim, fixou a suspensão dos direitos políticos por 3 anos e o pagamento de multa. A primeira turma do STJ afastou só a suspensão dos direitos políticos por não ser mais legalmente aplicável. Segundo o relator ministro Paulo Sérgio Domingues, as mudanças na lei de improbidade não derrubaram as previsões de atos ímprobos definidas em outras leis, como a das eleições. Além disso, a conduta do vereador causou desequilíbrio ao pleito eleitoral. A empresa pública vai ter que substituir terceirizados por concursados aprovados. A empresa terá 2 anos para fazer as substituições. Larissa de Paula. Em ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho solicitou que as vagas do Plano de Cargos e Salários da transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil fossem ocupadas por concursados aprovados. A Justiça acatou o pedido do MPT, mas a empresa condenada recorreu. No Tribunal Superior do Trabalho, a 7ª turma manteve a decisão por entender que não é lícita a terceirização quando os cargos se inserem no plano de cargos e salários de sociedades de economia mista. Neste domingo vai ser realizado o Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, gravou uma mensagem para os candidatos. Estevão Furtado. Na mensagem, a ministra Carmen Lúcia desejou um excelente dia de prova. Desejo a todas as candidatas, a todos os candidatos, um excelente dia de provas, que fiquem tranquilos, que aquilo que foi aprendido possa ser expresso nas respostas oferecidas. Mais de 637 mil inscritos concorrem a uma das 412 vagas no TSE e em 26 tribunais regionais eleitorais.
Justiça determina que União, Estado de Rondônia e a Prefeitura de Porto Velho forneçam água e alimentos às comunidades do Baixo Madeira. A ação foi movida pelo MPF, Defensoria Pública da União, e pelo Ministério Público do Trabalho. Vanessa Pereira. De acordo com a decisão, a União, o Governo de Rondônia e a Prefeitura de Porto Velho devem fornecer água potável, distribuir alimentos, produtos de higiene e medicamentos para a população do Baixo Madeira em até 30 dias. Além disso, devem elaborar um plano estratégico com medidas preventivas e de resposta à crise hídrica na região. Os casos de descumprimento devem ser punidos com multas diárias de R$ 10.000 para a União, R$ 5.000 para o Estado de Rondônia e R$ 1.000 para a Prefeitura de Porto Velho. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão do Senado aprova projeto que obriga os planos de saúde a oferecer atendimento por telefone. Sérgio Moro critica a PEC que amplia poderes do governo na coordenação da segurança pública dos estados. Aprovado o projeto que prevê incentivos à regularização fundiária de assentamentos urbanos. Boa noite. O projeto que obriga os planos de saúde a oferecer atendimento por telefone aos beneficiários foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. O objetivo é garantir que idosos consigam acessar o serviço por meio de uma tecnologia mais familiar. A reportagem é de Marcela Cunha. O projeto do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, determina que os planos de saúde privados também ofereçam atendimento aos beneficiários por telefone. O senador argumenta que atualmente é comum que os serviços sejam prestados apenas por plataformas digitais, como sites e aplicativos, e os chamados chatbots, que simulam uma conversa com o humano através da inteligência artificial, para reduzir custos de pessoal. Para o relator, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, o atendimento humano não pode ser totalmente substituído por esses recursos tecnológicos. Isso causa, primeiramente, um constrangimento muito grande para as pessoas, porque gente fala com gente não fala com máquina. E, infelizmente, o que a gente tem experimentado nessas operadoras, cartões de créditos, bancos, planos de saúde, é exatamente essa tecnologia invadindo a rotina dessas empresas e praticamente colocando máquinas conversando com pessoas. O Brasil tem atualmente 7,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos que são beneficiárias de algum plano de saúde. A Política Nacional de Cuidados foi aprovada pelo Senado Federal. A proposta tem como finalidade promover melhorias nas relações profissionais ou voluntárias de cuidado, inclusive nas relações familiares. Outro objetivo da medida, que segue para a sanção presidencial, é reconhecer o cuidado como um direito de todas as pessoas e colocar este como uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, o setor privado, a sociedade e as famílias. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, celebrou a aprovação da política, mas cobrou que sejam destinadas verbas para a iniciativa. A gente cria as políticas, mas não vê a colocação dessas políticas no orçamento. E por isso que eu digo, precisamos botar a saúde das mulheres, o cuidar das mulheres e dos homens no orçamento. Também não adianta aprovar as leis e não verem efetivá-las definitivamente porque não tem recursos para concluí-las. Um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos deixa claro que bolsas de estudo são isentas do imposto de renda.
A proposta quer evitar dúvidas sobre a natureza jurídica da ajuda de custo, como explica o repórter Bruno Lourenço. Aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta deixa explícito que as bolsas acadêmicas, em cursos de graduação e pós-graduação e para a execução de projetos de pesquisa e extensão, não constituem qualquer forma de salário ou rendimento e, por isso, não devem pagar imposto sobre a renda. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, diz que a prática no setor público já tem sido essa, mas que é importante unificar entendimentos e evitar quaisquer dúvidas interpretativas. Entendemos que o presente projeto visa muito mais dirimir possíveis dúvidas interpretativas e positivar uma simetria entre instituições públicas e privadas de fomento à formação acadêmica que alterar a sua conduta quanto à retenção de impostos e contribuições. Para ter direito à isenção do IR, as bolsas, entretanto, devem ser caracterizadas como doação e não podem representar vantagem financeira para o doador ou supor qualquer forma de contraprestação de serviços. A próxima comissão a analisar o projeto é a de Educação. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, criticou a proposta de emenda à Constituição que busca ampliar os poderes do governo federal na coordenação da segurança pública dos estados. Segundo ele, não há necessidade da chamada PEC da segurança, pois o Executivo Federal pode tratar do tema apenas estabelecendo diretrizes. O texto da PEC ainda não foi encaminhado ao Congresso Nacional, mas Sérgio Moro expressou preocupação caso a proposta seja aprovada pelo Legislativo. Seria temerário hoje em um governo federal que é leniente com a criminalidade, que corta recursos da segurança pública, que passa a mão na cabeça de criminosos, nós expandirmos os seus poderes para coordenar a segurança pública dos estados. Com a aprovação na última quarta-feira do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, senadores e deputados terão prazo até às 18 horas da próxima terça-feira, dia 10 de dezembro, para a apresentação de emendas ao texto aprovado. A reportagem é de César Mendes. O prazo para a apresentação de emendas ao texto do relatório preliminar da LDO, de 10 dias úteis após a aprovação do relatório na Comissão Mista de Orçamento, teve que ser encurtado para que o calendário de votações seja cumprido. Com isso, as emendas deverão ser entregues até às 18 horas da próxima terça-feira, dia 10 de dezembro. Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, explicou que terá que analisar mais de 2.000 emendas em um prazo de 48 horas, mas garantiu que a LDO vai ser aprovada ainda este ano pelo Congresso. Até a lei orçamentária pode ficar para o ano que vem, mas se não tiver LDO aprovada, não tem dinheiro para o governo gastar, nem para pagar pessoal. Então nós vamos aprovar sim. O Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto que prevê incentivos à regularização fundiária de assentamentos urbanos dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Pelo texto, a União deverá destinar a ações desta natureza no mínimo 2% dos recursos empregados anualmente no Programa Nacional de Habitação Urbana. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. O Senado aprovou o projeto que garante o apoio técnico e financeiro da União para ações de regularização fundiária de assentamentos urbanos dentro dos incentivos do Minha Casa Minha Vida. Atualmente, ações como licenciamento da área ocupada e sua adequação às normas urbanísticas e ambientais não estão amparadas pelo programa. A proposta destina a regularização de assentamentos urbanos, no mínimo, 2% dos recursos empregados anualmente pela União no Programa Nacional de Habitação Urbana. Valor equivalente vai ser direcionado à subvenção de beneficiários que residam em municípios com menos de 50 mil habitantes. Pelo texto, esses recursos não poderão sofrer qualquer espécie de contingenciamento. Relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, destacou a importância da matéria. Assim, ao incluir a regularização fundiária com as normas do PLC 64 de 2016, a proposição contribuirá para melhorar a condição de vida de milhões de brasileiros. O texto vai à sanção presidencial. A comissão temporária criada para acompanhar as ações de enfrentamento às enchentes no Rio Grande do Sul encerrou seus trabalhos nesta quinta-feira com a aprovação de um relatório final que detalha os impactos da tragédia climática no estado.
Também foi lançado um livro com artigos sobre a mobilização em prol da reconstrução da vida dos gaúchos. O relator do texto final na comissão, senador Hamilton Mourão, do Republicanos, ressaltou a resiliência do povo gaúcho como um exemplo de superação. A resiliência da população gaúcha é algo a ser destacado, demonstrando a nossa capacidade para reconstruir a vida, apesar das adversidades. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O ministro Vital do Rego foi eleito presidente do Tribunal de Contas da União nesta quarta-feira, 4 de dezembro. Ele foi eleito por unanimidade e assume o cargo no dia 1º de janeiro de 2025. O ministro Jorge Oliveira foi eleito vice-presidente. O mandato dos dois cargos terá duração de 1 ano, com a possibilidade de reeleição para o mesmo período. Durante a eleição, Vital do Rego destacou seu compromisso com o Brasil e com a sociedade. Ele afirmou que trabalhará pela transparência, eficiência e modernização da administração pública. A nova gestão do TCU dará continuidade aos esforços para aprimorar a fiscalização e o controle dos recursos públicos, buscando garantir também maior participação cidadã. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara pode votar projetos que fazem parte do pacote de controle de gastos. A atuação da Polícia Militar de São Paulo divide a opinião dos parlamentares. Plenário aprova a proposta que garante pensão especial a vítimas do Zika vírus. Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei que prevê indenização por dano moral e também pensão especial às vítimas do Zika vírus. A reportagem é de Cid Queiroz. A Câmara aprovou as emendas do Senado e concluiu a votação do projeto que prevê indenização por dano moral e também pensão especial a vítimas do Zika vírus. O relator da proposta foi o deputado Lula da Fonte, do Progressistas de Pernambuco. Eu registro aqui a importância desse projeto de lei, registro a presença das mães aqui presentes, que certamente representam o anseio e a dor de todas as mães espalhadas pelo Brasil, em especial do meu estado de Pernambuco, que foi o estado mais acometido pela microcefalia e, consequentemente, pelo vírus Zika, que é fruto de uma omissão do estado de não ter erradicado o Aedes aegypti. O texto, que segue agora para a sanção presidencial, prevê indenização de R$50 mil atualizados pelo INPC. Já a pensão especial prevista, que será mensal e vitalícia, é equivalente ao teto do Regime Geral de Previdência Social, atualmente em R$ 7.786,02. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. O repórter Cid Queiroz também acompanhou a aprovação do texto que alterou os limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí, em Santa Catarina. A matéria segue para sanção. A Câmara analisou as emendas do Senado e concluiu a votação do projeto que altera os limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí, em Santa Catarina. Segundo o relator, deputado catarinense Carlos Chiodini, do MDB, o objetivo da proposta é permitir a implantação da barragem de contenção de cheias no rio Itajaí-Mirim. O objeto central dessa proposição é o licenciamento ambiental para a construção de barragem de contenção de cheias do rio Itajaí-Mirim, possibilitando a execução de obras de prevenção e desastres causados por enchentes em áreas de grande vulnerabilidade e onde estão localizadas cidades muito populosas, como Brusque e Itajaí em especial. Com mais de 57 mil hectares distribuídos por 9 municípios, o Parque Nacional da Serra do Itajaí perde, com a aprovação desse projeto, 2 hectares, mas tem incorporados outros 319 hectares que totalizam um acréscimo de 317 hectares à área do parque. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, saudou a aprovação do projeto. É um exemplo de como
algo que poderia receber alguma resistência de ambientalistas, soma para a defesa do ambiente e das vidas, que é fundamental a contenção das cheias recorrentes do rio Itajaí-Mirim, a montante da cidade de Botuverá, e isso implica numa intervenção humana na natureza, só que no sentido de equilibrar as condições de vida e de todas as vidas, não só humanas, daquela região. O projeto que altera os limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Economia. Valmir Assunção, do PT da Bahia, elogia o governo federal por, segundo ele, promover justiça social por meio de medidas econômicas que equilibram o orçamento público e protegem os mais pobres. O deputado cita a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Valmir Assunção ainda celebra avanços sociais, como a redução da pobreza e a geração de empregos. Para o deputado, o governo está cumprindo o compromisso de reduzir desigualdades e garantir dignidade ao povo brasileiro. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora a divulgação de dados do IBGE, que apontam a redução da pobreza e da extrema pobreza no Brasil. Para Benedita da Silva, os resultados refletem a eficácia das políticas públicas de inclusão, que estão gerando mais empregos e ampliando o poder de compra dos brasileiros mais vulneráveis. Já Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, questiona os métodos do IBGE para medir a taxa de desemprego no país. Para ele, é contraditório que a pesquisa aponte a redução do desemprego se o Ministério do Trabalho divulgou há poucas semanas o aumento de 11% do seguro-desemprego. Preocupado com o crescimento do Brasil, Luiz Lima também faz um alerta sobre o rombo financeiro das contas públicas. O parlamentar prevê um cenário difícil para 2025 e ressalta a necessidade de se fazer ajustes para melhorar o quadro econômico do país. O Superior Tribunal de Justiça multou em R$5 bilhões a Ternium, uma das empresas acionistas da Uzi Minas. Segundo Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, a decisão foi provocada por uma interpretação equivocada da aquisição de ações, uma vez que, sem obtenção do controle acionário, a negociação não exigiria oferta pública. Domingos Sávio argumenta que a decisão contraria a segurança jurídica e pode gerar impactos econômicos que ameaçam investimentos e milhares de empregos. O parlamentar pede a intervenção do Supremo Tribunal Federal para esclarecer a legalidade da operação e proteger a empresa mineira. Desenvolvimento Regional. Pompeu de Matos, do PDT, alerta para a grande quantidade de detritos depositados no Rio Guaíba e na Lagoa dos Patos, depois da maior enchente da história do Rio Grande do Sul, que provocou prejuízos bilionários ao estado. Pompeu de Matos afirma que os sedimentos trazidos pelas enchentes estão causando o colapso do porto de Rio Grande, comprometendo a navegação e a economia local. Para enfrentar o problema, ele informa que o governo gaúcho vai investir R$800 milhões no desassoreamento dos rios. Coronel Crisóstomo, do PL, comemora o reconhecimento nacional da produção de café e do cacau em Rondônia. Ele destaca a produção artesanal e sustentável dos cafeicultores de Rolim de Moura, entre eles Sueli Berdes, premiada no Concurso Nacional de Cafés Florada Premiada 2024. Coronel Crisóstomo ressalta que o cacau de Rondônia também é premiado e reafirma seu apoio ao setor para ampliar a competitividade dos cacaueiros rondonienses frente a estados produtores tradicionais, como Pará e Bahia. Meio Ambiente.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, está insatisfeito com os resultados gerados pela 29ª Conferência do Clima no Azerbaijão. Na avaliação do deputado, o financiamento proposto pelos países desenvolvidos para que os mais pobres enfrentem as mudanças climáticas é insuficiente. Por outro lado, Nilton Tato acredita no papel de liderança do Brasil na questão ambiental, destacando a redução do desmatamento e as novas metas de emissões de gases do efeito estufa apresentadas pelo governo. O deputado também afirma ter grandes expectativas para a próxima reunião da COP30, que vai acontecer em Belém do Pará. Segurança Pública. Ivan Valente, do PSOL, chama a atenção para as ações violentas da Polícia Militar de São Paulo, como o caso de um policial que jogou uma pessoa de uma ponte. Para o deputado, o governo estadual promove uma política de segurança pública que incentiva atos violentos. Ivan Valente alerta para o risco de a Polícia Militar de São Paulo se tornar uma força miliciana e afirma que a sociedade paulista não vai tolerar a impunidade e os abusos cometidos pela PM. Orlando Silva, do PCdoB, se diz indignado com a violência policial em São Paulo, citando episódios de abusos cometidos por agentes de segurança pública. O deputado também critica a postura do governo estadual, que, segundo ele, parece ignorar a gravidade da situação. Para Orlando Silva, é crucial garantir mecanismos de transparência e de controle social para monitorar as ações policiais, evitando abusos por parte de quem precisa defender a população. Alfredinho, do PT, também protesta contra a atuação da Polícia Militar de São Paulo, citando um aumento de 90% dos casos de violência policial no estado. O parlamentar assinala que o medo da polícia, inclusive entre cidadãos de bem e trabalhadores, reflete uma falha grave na condução da segurança pública. Na avaliação de Alfredinho, os casos de abusos refletem as diretrizes equivocadas e, segundo ele, a postura permissiva de representantes do governo estadual. Outra deputada que repudia a escalada da violência policial em São Paulo é Juliana Cardoso, do PT. Ela destaca que em 2024 o número de mortes atribuídas a policiais cresceu 78%. A deputada considera que o governo estadual incentiva os abusos ao tratar as denúncias com descaso. Juliana Cardoso reitera que a função da polícia é proteger a sociedade e não atacá-la de forma intencional. A congressista cobra a responsabilização dos envolvidos para evitar que a cultura da impunidade se espalhe para outros estados do país. João Daniel, do PT de Sergipe, defende o uso de câmeras nas fardas policiais para garantir transparência, respeito aos direitos humanos e valorização da vida. O deputado acredita que registros recentes de violência policial mostram a necessidade de mudanças na segurança pública. Além disso, o parlamentar condena a formação de milícias que, segundo ele, em vez de proteger, atuam como criminosos contra a população mais vulnerável. João Daniel convoca a sociedade a exigir uma segurança pública cidadã, pautada pelo respeito à vida e à dignidade humana. Por outro lado, deputados que integram a Frente Parlamentar da Segurança Pública defenderam a Polícia Militar de São Paulo. Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, critica a cobertura midiática e a postura de autoridades sobre o caso de um policial de São Paulo que arremessou um cidadão de uma ponte. Embora desaprove o ato, o deputado denuncia a ausência de indignação semelhante diante da morte de policiais. De acordo com o sargento Gonçalves, alguns setores da sociedade têm raiva da polícia e atacam a corporação por erros individuais. O parlamentar lembra que a população depende das forças de segurança em qualquer situação de emergência. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, acusa setores da política e da imprensa de criarem narrativas pejorativas sobre a Polícia Militar de São Paulo.
O congressista argumenta que incidentes isolados não podem comprometer a reputação da corporação, que conta com mais de 80 mil agentes e realiza milhares de atendimentos diariamente. Coronel Assis também lembra o aumento da violência contra os policiais e critica a ausência de penas mais severas contra o crime organizado na proposta de emenda à Constituição de Segurança Pública, que está sendo estudada pelo governo federal. Sanderson, do PL Gaúcho, atribui o crescimento do crime organizado no país à falta de vontade política para enfrentar o problema. Ele repudia críticas generalizadas às corporações, como a Polícia Militar de São Paulo, e reforça que a solução está no fortalecimento das polícias e na reforma da legislação referente a elas. Sanderson observa que a Polícia Militar de São Paulo tem 80 mil agentes e atende cerca de 50 mil ocorrências por dia. Ele argumenta que não é justo pegar um caso isolado de um mau profissional que cometeu um erro pessoal e colocar toda a corporação no mesmo patamar. Por sua vez, Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, condena a divulgação de imagens de policiais militares em serviço. Ele afirma que a medida coloca em risco a segurança dos agentes. O deputado ainda considera o uso de câmeras corporais nos uniformes dos PMs um problema, por entender que a iniciativa fere a privacidade dos agentes. Sargento Portugal defende a proteção da identidade dos policiais e informa que apresentou projeto de lei para rever a forma como as câmeras são usadas. O parlamentar também cobra do governo do Rio de Janeiro mais vontade política para retomar o controle de áreas dominadas pelo crime organizado na capital do estado. Votação. Com sessões de votação previstas a partir de segunda-feira, a pauta da Câmara está trancada por duas propostas que beneficiam pequenas empresas exportadoras. O projeto que garante alíquotas diferenciadas no programa Reintegra e o projeto que estabelece condições especiais de apuração do Simples Nacional. O plenário ainda deve votar duas medidas provisórias para socorrer o Rio Grande do Sul das consequências das enchentes do primeiro semestre e que perdem a validade na próxima semana. Com a pauta liberada, os deputados devem se concentrar nas pautas econômicas, como informa o repórter Cid Queiroz. Há apenas 2 semanas do recesso, a Câmara acelera o ritmo de votações também para concluir a análise de outros temas de grande impacto na vida nacional. Além dos projetos de regulamentação da reforma tributária e das matérias orçamentárias, que devem ficar para a última semana de trabalhos, os deputados se debruçam sobre o pacote de cortes de gastos do governo. Foram incluídos na pauta o projeto que autoriza o governo a limitar a utilização de créditos tributários em caso de déficit nas contas públicas e o projeto que restringe o aumento do salário mínimo aos limites do crescimento das despesas previstas no arcabouço fiscal. O deputado paulista Ricardo Salles, do Novo, aponta o grau de resistência que o projeto deve enfrentar no plenário. Importante lembrar que a falta de credibilidade deste governo, a falta de substância das medidas anunciadas pelo ministro Haddad, aliás, medidas essas que são absolutamente vazias, corte de gastos para inglês ver, e ainda por cima, logo em seguida, acompanhados de uma diminuição do contingenciamento para justamente já mostrar de vez que não há compromisso deste governo com o equilíbrio fiscal, com as contas públicas e com os mais pobres. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, antecipou que o Poder Executivo não tem posição fechada e está aberto ao debate. Nós não vamos atropelar em nada a discussão do mérito das matérias. Nós vamos discutir a partir da definição por Vossa Excelência do relator. Definido o relator, nós vamos ter toda a sensibilidade política que nos é muito peculiar aqui dentro para discutir com as bancadas, discutir com todos os setores que fazem ponderações sobre o mérito da matéria. É a responsabilidade nossa, do nosso governo com o país. Não se trata de retirar direitos. Nós vamos discutir na hora certa isso.
O plenário pode concluir a votação do projeto que garante maior proteção a juízes e membros do Ministério Público. A votação foi interrompida por falta de acordo sobre a inclusão de outras categorias na proteção prevista na futura lei. A deputada fluminense Jandira Fegali, do PCdoB, apresentou destaque para incluir os defensores públicos. O defensor, ele participa do tribunal do júri e muitas vezes encara uma acusação bastante difícil e polêmica. Ele entra em áreas de conflito entre facções criminosas. Ele entra nas áreas de conflito do garimpo. Ele entra em territórios de conflito desse país inteiro, por dentro da estrutura de conflito de risco e de tiro. São muitas vezes ameaçados, muitas vezes perdem a vida. O relator da matéria, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, explicou por que não acatou as emendas do Senado que incluíram outras categorias. Este projeto nasceu de uma luta da magistratura, a AMB, a JUF, a ANAMATRA e outros. No plenário foi incluído o Ministério Público. E tão somente o Senado ampliou muitas outras categorias, mas o projeto nasceu desta luta específica. O que foi acertado no Colégio de Líderes, vota-se pelo texto original da Câmara, assume o compromisso com essas categorias, que na tramitação dos projetos específicos delas, nós votaremos favorável, mas que este projeto serve para cumprir um acordo com a magistratura e o Ministério Público apenas. Ainda podem ser incluídos na pauta o projeto de renegociação de dívida dos estados com a União, a proposta que flexibiliza as regras de conteúdo local na exploração de petróleo e o projeto que institui o Dia Nacional para a Ação Climática. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Fernanda Mastelari e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Boa noite, um bom fim de semana. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.